Hoje nós vamos fazer mais uma avaliação top demais do novo Peugeot 2008. Vem com o pai! Eu gosto sempre de fazer uma rápida introdução sobre o modelo avaliado para vocês terem uma amplitude de conhecimento melhor sobre ele. O Peugeot 2008 é um crossover compacto. Se você não sabe a diferença de crossover e SUV, dá um clique aqui no card para você conhecer o vídeo que eu fiz falando sobre isso. Ele foi lançado em 2015 e ele é comercializado basicamente nas versões Allure, que significa fascinar, menos Peugeot, menos, Grife e a Grife THP. Quando foi lançado em 2015, ele era encontrado nas versões manual e automática. E o automático, ele vinha com aquele tenebroso câmbio de 4 marchas que a Peugeot utilizava, a Citroën utilizava, era um câmbio horroroso. Mas graças a Deus, nessa versão nova, ele já vem com um novo câmbio automático de 6 marchas, com tecnologia japonesa, chamado de Aisin. O consumo informado dele pela Peugeot é de 7,5 com 11 no álcool, 7,5 na cidade, 11 na estrada no álcool, e 11 com 13 na gasolina. Em relação às revisões, o Peugeot é um dos que tem o valor informado de revisão pela montadora, é um dos que tem o maior valor, de R$ 2.612 pelas revisões, ao passo que os demais da categoria estão com valor de revisão girando em torno de R$ 2.000, com exceção ao HR-V, que tem um custo de manutenção acima de R$ 3.000. Finalizando essa introdução, o Peugeot 2008 está numa categoria muito disputada. O líder disparado da categoria era o Renegade, mas em 2020 ele perdeu a liderança para o T-Cross. E é uma categoria que você ainda tem Kicks, Renegade, Tracker e até o cansadinho EcoSport. O Peugeot 2008 ficou na 12ª posição no ranking de vendas no ano de 2020, com apenas 4.602 unidades vendidas, ficando bem atrás dos seus demais concorrentes, que eu já comentei inicialmente. Mas será que ele merecia uma posição melhor? Bom, vamos ver todos os detalhes do carro e depois a gente chega a essa conclusão juntos. Visualmente, a Peugeot sempre se destacou pelo seu design, sempre com linhas arredondadas, arrojadas, um perfil realmente agressivo e muitas vezes inovador frente aos demais veículos das suas respectivas categorias. Lateralmente, ele chama atenção pela sua altura entre as colunas B e C, que dá, digamos assim, esse pé direito alto para o carro. E também pela boa altura entre pneus e caixa de roda. Já aqui na cara do bicho, eu gosto muito dessa grade frontal ampla, com grande altura, né? Combinado com esse V-shape, né? Esse desenho em V, dá realmente uma cara bastante agressiva, bastante imponente para o carro. Ele já vem com o DRL, né? Que é a Daytime Running Light, quer dizer, a luz diurna, né? E ela é em LED, isso é uma coisa bem legal. E para finalizar, com os faróizinhos aqui de neblina. Já aqui na rabeta dele, a gente pode perceber que é um carro alto, né? Até por conta da coluna B e C alta que eu já mencionei anteriormente. Então você percebe uma traseira alta, mas em termos de design é normal. Eu não diria que é uma traseira nem linda, nem é feia. É normal. Esse aqui é o cockpit do Peugeot, tá? Ele é bem harmônico, é bonito, é tudo muito bem encaixado. Esse volante da Peugeot ele é bem bonitinho e ele tem uma boa empunhadura. Esse é o sistema iCockpit deles. O que é isso? Normalmente na maioria dos carros você observa o painel por aqui, o painel de instrumentos por aqui. Esse iCockpit, em função do volante ser mais baixo, do console central ali, do painel central ser mais baixo e do banco ser alto, isso faz com que essa seja a sua visão. Então você observa o painel de instrumentos por cima do volante. Isso faz com que você fique com os olhos mais próximos do para-brisa, em teoria visando te dar uma maior segurança, né?
Bom, em relação ao acabamento interno, plástico duro, meu parceiro. Plástico duro, plástico duro, plástico duro, tudo plástico, né? Tudo plástico. Aqui tem, no apoio de braço tem um corinho, né? Só para dar um conforto no toque maior. Mas o resto, irmão, é plástico para tudo quanto é lado. É tudo plástico, só plástico. Agora, é um plástico de boa qualidade, né? Você vê que ele tem um acabamento bonito, você não vê rebarbas, não vê mal encaixes, não tem parafusos aparentes. Quer dizer, é um material simples, mas bem feito, de boa qualidade. A parte aqui de controles da porta, você tem vidro dianteiro e traseiro elétricos, você tem um travamento, retrovisores elétricos. Também assim, padrão, né? Hoje em dia isso praticamente todos os carros vêm de fábrica, obviamente a partir de um determinado padrão, né? Mas enfim, tudo bem feitinho, bem encaixado. Ele é vidro do tipo One Touch, né? Então você clica aqui, ó, e ele abre o vidro todo sozinho. Quer dizer, exatamente o que tem na porcaria do vidro deveria ter no teto de vidro, que a gente tem que abrir, ficar com o dedo apertado até esta porcaria abrir. Ele tinha que ser assim, você clicou, pum, pronto, o vidro fecha, né? Mas tudo bem. Aqui tem dois porta-copos, né? Normais, tem um porta-treco aqui, né? Para botar alguma coisa e tal. Enfim, também padrãozinho. Aqui no meio a gente tem mais um porta-treco, né? Tudo muito simples, mas muito bem acabadinho. Essa versão aqui, que é a grife, ela já vem com ar-condicionado digital, né? Que é uma coisa legal. Só tem um detalhe aqui que para mim eu não consigo entender. Você não tem um botão off. O que isso significa? Eu gosto de chegar num lugar, parei o carro, vou sair, eu gosto de desligar o ar-condicionado para depois desligar o carro. Eu não gosto de desligar o ar-condicionado direto na chave do carro. Eu desligo aqui primeiro para depois desligar o carro. E aqui não tem um botão off. Então você não consegue desligar o ar-condicionado primeiro para depois vir para cá. É uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Em relação aqui ao câmbio, esse é o câmbio Aisin, que a gente já havia comentado, né? Um câmbio que foi uma evolução enorme em relação ao câmbio anterior da Peugeot de 4 marchas, que era terrível. Isso aqui é um câmbio razoável, bom, eu diria razoável. Eu acho que dentro da proposta é um câmbio bom, mas não é um câmbio que de fato te entrega performance. Assim, ele é um pouco lento, ele tem uma resposta lenta, mas enfim, para a proposta do carro eu diria que é um câmbio bom. Ele tem o modo, seria Sport, né? Ele realmente muda o comportamento dinâmico do carro, o carro fica mais responsivo. E o Eco, que é praticamente você transforma esse carro num Fusca, mas pelo menos economiza gasolina. E ele tem o modozinho sequencial, né? Que você pode fazer as mudanças de marcha manualmente. Um detalhe interessante nele aqui é essa alavanca do freio de mão, né? Que é tipo alavanca de aviação, é bem interessante. Ela tem uma empunhadura legal, deu um diferencial, né? Eu acho até que poderia ter posto um freiozinho de mão eletrônico, pelo preço do carro. Como a gente já comentou, esse carro está custando mais de 90 mil reais. Enfim, acho que seria uma coisa interessante. Mas também esse aqui não ficou feio, não. Bom, o espaço interno para mim aqui, ele é legal, ele é alto aqui em cima, também justamente em função das colunas B e C sendo altas, isso dá um conforto na altura aqui. Então para mim ele tá tranquilo, eu tenho 1,80 m, minha cabeça não tá raspando, tá tranquilo. Meus joelhos, eu tô com 4 dedos de distância do banco da frente. Se eu ficar numa posição mais esparramada, eu ainda consigo mexer a perna. Então assim, ele não é um sofá da sala, mas também não é aquela coisa que você fica todo espremidinho. Você vai com um razoável conforto aqui atrás. Sem dúvida nenhuma, um grande destaque desse carro é esse espetacular teto de vidro, né? Um teto panorâmico que é praticamente do tamanho da minha cama. Sensacional. Dá uma olhadinha como é que ele é aberto. Ó. Que isso. Você quer sair para fazer um programa com a mulher? Chama ela para dar uma volta de carro. Não precisa ir para lugar nenhum. Olha que espetáculo. Olhando as estrelas,
sensacional. Sem dúvida nenhuma, ele dá um destaque enorme para o carro e é um dos grandes diferenciais dele. O único inconveniente, e são aqueles pecados, desculpa a expressão, mas idiotas, que eu não sei por que as montadoras fazem, é que para poder abrir e fechar, olha como é que é, eu tenho que apertar o botão e ficar com o dedo apertado até ele fechar. E são 8 segundos. Dá para você tomar um café, comer um lanche e o vidro ainda não fechou. Na realidade não é o vidro, né? É essa cortininha, não é exatamente uma cortina, né? Essa tela que faz o fechamento do teto. É um pecado que não precisava, né? Tem que ser one touch. Você clicou, você dá um cliquezinho, ela vai abrindo e você continua dirigindo. Ou dá um clique, ela vai fechando e você continua dirigindo. Você tem que ficar com o dedo pressionado até abrir e fechar, realmente não faz sentido. Um ponto curioso nesse Peugeot 2008 é que a abertura do tanque de combustível ela é feita manualmente e você ainda tem que enfiar a chave aqui para abrir. Coisa pré-histórica, né? Quer dizer, eles fazem tem umas montadoras que eu não consigo entender. Fazem um carro caprichado, mas pecam em detalhes básicos. Bom, pelo menos a abertura do porta-malas não é por um botão, aquele botão pré-histórico, né? Aquele botãozinho acolchoado, né? Tipo um acionadorzinho, que ele não é elétrico, mas pelo menos dá um design diferente, um acionamento diferente. O porta-mala dele obviamente é um porta-mala grande, tá cheio de treco aqui, mas ele é um porta-mala grande, né? Mais uma vez, justamente porque ele tem em função das colunas B e C serem mais elevadas, ele acaba dando uma altura bastante boa para o porta-mala. Então é um porta-mala grande, ele tem 355 litros e com certeza cabe bastante bagagem aqui nele. Tanto em função da profundidade, mas especialmente em função da altura. Em relação ao kit multimídia, ele tem uma telinha bem legal, um bom tamanho, ela é responsiva, você vê que eu toco, ela responde quase que imediatamente, ela não tem muito delay, né? Um delay muito pequeno, mas para a qualidade, para o padrão, ela é muito boa. Ela já tem um espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, o que é legal, inclusive para atualização do sistema operacional do próprio multimídia, só que a conexão é feita através do cabinho USB, né? Ele não faz o espelhamento wireless, mas via Bluetooth, mas de todo modo funciona bem. E nesse modelo aqui específico, né, nessa versão que é a Griffe, ele já vem com a câmerazinha de ré acoplada. Falando especificamente da segurança, ele tem freio a disco nas 4 rodas, com ABS, obviamente, o que é muito legal. Mas os seus concorrentes também têm, com exceção do Kicks, que na traseira usa tambor. Eu acho que o Kicks devia trabalhar no Olodum. Ele tem 6 airbags, o que também é uma coisa bastante legal, porque nem todos os seus concorrentes têm. E ele tem nota 5 estrelas no teste Latin NCAP. Então a gente pode falar que em termos de segurança ele é razoavelmente legal. Por que não é melhor? Ele não é melhor porque ele não tem nem controle de tração e nem controle de estabilidade. E isso é uma bola foríssima da Peugeot. Pelo menos o controle de estabilidade ele tinha que ter, especialmente porque a gente está falando de um crossover, um carro alto, centro de gravidade alto, que é naturalmente um carro um pouco mais instável do que um hatch ou um sedã. Então o controle de estabilidade tinha que ter. E tem um detalhe, como vocês devem saber, o CONTRAN emitiu uma resolução que vai tornar esse item obrigatório. Ele já começou, alguns passaram a ser obrigatórios, projetos novos passaram a ser obrigatórios já no 1º de janeiro de 2020, só que para todos os carros a partir de 2022. Pô, a gente já está em 2021, 2020, 2021, o Peugeot já deveria ter trazido esse item de série. Uma bola fora, na minha opinião. O motorzinho dessa criança é 1.6, motor aspirado, com injeção multiponto, quer dizer, motorzinho padrão. Ele tem 118 cavalos no álcool e 115 na gasolina e 16 kg de torque.
Velocidade de 0 a 100 em 12,4 segundos. Em relação à potência nominal, ele é um dos mais fracos da categoria. E ele é mais fraco do que T-Cross, do que Renegade, do que Tracker, do que HRV. Ele só é mais forte do que o Kicks. Só que a gente precisa ver isso na prática, né? Porque potência nominal em si, só potência nominal não quer dizer muita coisa. Porque o peso interfere, porque a calibragem da injeção interfere, porque o setup, câmbio, motor é muito importante, interfere muito. Então, enfim, vamos conhecer isso na prática para a gente ver como é que é o desempenho dessa criança. Ó, vou dar uma esticadinha aqui para vocês. Eu estou de segunda, 2.200 giros. Vou dar uma esticada no modo sequencial. Ó. E agora reduzindo, ó. Assim, não é um câmbio ótimo. É um bom câmbio em comparação com o que ele tinha. É praticamente um câmbio ZF. Mas falando a real mesmo, é um câmbio realmente aquilo. Para uma condução normal, ele é macio, ele tem trocas suaves, etc. Mas não dá para você querer ter algum tipo de tocada mais esportiva de jeito nenhum. Obviamente eu não estou esperando aqui um desempenho de câmbio ZF, né? De um câmbio Tremec, enfim. Eu sei que a proposta do carro é ser um SUV compacto, que no caso é um crossover, mas enfim, dentro da categoria SUV compacto, é um carro de família, um carro para uso mais urbano, enfim, com uma pegada normal. Não é carro para você ter uma pegada esportiva. Mas eu acho que podia... na realidade, essa minha crítica não é especificamente só a esse câmbio do Peugeot. Eu acho que os câmbios, em geral, deveriam ser um pouco mais responsivos. Eu acho que eles têm um delay, para mim, acima do que deveria. Em relação ao desempenho, ele tem um desempenho, assim, mediano, né? Não é um carro que vai te deixar na mão, do tipo, ah, meu Deus, esse carro não anda. Não, não é assim. Mas também ele está longe de te entregar uma resposta boa de performance. Você vê que você dá uma esticada, você exige dele, ele vai, mas vai meio arrastado. Assim, eu já dirigi o Renegade, o HRV, os dois são carros que têm uma resposta sensivelmente mais rápida do que ele. Agora, obviamente, esse aqui é um motor 1.6 aspirado, né? De 118 cavalos. Se a gente pegar, por exemplo, a versão THP, que vem com aquele motor de 173 cavalos, motor turbo, 1.6 turbo, aí é outra pegada, aí é uma resposta, enfim, ali você tem performance. Agora, enfim, também é sensivelmente mais caro, aí é questão de fazer conta e ver o que é importante para vocês. A primeira coisa que a gente pode falar é realmente sobre a posição de dirigir, né? O carro trabalha com esse sistema da Peugeot chamado iCockpit, que basicamente você vê o carro, vê todo o painel de instrumentos por cima do volante e não entre o volante. Quer dizer, eles na realidade fizeram um posicionamento de altura de banco, quer dizer, o banco está mais elevado, o volante menor com um posicionamento mais baixo. Então nós temos o banco mais alto com o volante mais baixo e toda a parte de instrumentos mais baixa. Então você enxerga tudo por cima. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que os seus olhos ficam mais próximos do vidro dianteiro do veículo, ou melhor, em teoria você fica mais antenado ao que está acontecendo na rua do que se você estivesse olhando por aqui. Isso é o que eles alegam, né? Na prática não vejo exatamente isso como assim uma grande diferença, não. E eu particularmente, isso é opinião minha, eu não gosto do carro com esse centro de gravidade tão alto. Eu me sinto muito alto olhando de cima para baixo. Eu gosto de um carro realmente com centro de gravidade um pouco mais baixo. Agora, essa é minha opinião. Isso aqui é um crossover. Quer dizer, o objetivo dele é ser um veículo de fato mais alto. Então, eu acho que para a proposta do veículo e para a proposta da própria categoria, essa posição de dirigir dele mais elevada tá bem legal. Em relação à suspensão, a gente percebe uma suspensão dele bastante firme, né? Ela beira a ser um pouquinho dura.
a gente poderia dizer que ele quase que lembra aquela pegada, né, dos carros da Honda, que não é aquela suspensão suave, macia. Ela tá um pouco mais para dura, mas não é que ela é dura, é só uma pegada realmente firme da suspensão. Absorve bem as irregularidades do solo. Eu estou no Rio de Janeiro, como provavelmente vocês sabem, aqui as ruas são horrorosas, e ele absorve bem os impactos. Enfim, um carro que tem uma rolagem gostosa no asfalto, né? Um carro gostoso de dirigir. Outro ponto que eu percebi é que a traseira dele, ela quica um pouquinho além da conta, pelo menos para o meu padrão. Provavelmente pelo trabalho de suspensão que foi feito, ela ficou um pouquinho mais dura, né? Então ele meio que dá uma quicadazinha. Nada demais, mas, porém, todavia, contudo, como ele não tem controle de estabilidade, vale ficar atento na hora de fazer uma curva assim um pouco mais quente, né? Bom, pessoal, e como a gente faz em todas as nossas avaliações, eu estou aqui com o proprietário do carro, porque mais do que a minha opinião, as minhas impressões sobre o carro, eu fiquei com ele poucas horas, né? Eu acho que a opinião sempre do dono, alguém que está usando o carro no dia a dia, que já está com ele há algum tempo, que já conhece os seus pontos fortes e pontos fracos, eu acho que isso ajuda bastante a vocês conhecerem mais profundamente o carro e principalmente na hora de uma decisão de compra, vocês terem essa experiência, né, esse feedback de alguém que é dono do carro. Então eu estou aqui com o Marco, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó. Aê! Eu estou aqui com o Marco é o proprietário desse Peugeot 2008, 2020, o carro está com 2.600 km rodados, quer dizer, tá zero, né? E primeira coisa, Marcão, qual era o carro que você tinha antes de comprar esse 2008? Eu tinha um Jack Motors, o J5. É um bom carro, né? Excelente carro, nada a reclamar dele. Um carro todo completo, tudo que os outros têm, a Jack já colocava no mercado, né? Esse kit de itens de série que os chineses vendem, esse pacote, né, de itens de série, realmente é bem diferenciado. Bem diferenciado. Né? Mas também tem que ser, né? Senão ninguém compra. O diferencial deles era o preço, né? Não é mais. Sim, já está começando a aumentar. Agora a diferença dos carros que são os benchmark, né, as referências da categoria para os concorrentes chineses já baixou, né? Mas na realidade o preço dos carros aumentou demais, né? Tão absurdo. Ano passado subiu muito o preço. Só para você ter uma ideia, você pagou quanto nesse carro? Paguei 85. 85, isso foi em agosto. Agosto de 2020. Plena crise. Ele hoje já está valendo quanto? 90 não sei se é 95 ou 98. Mas em janeiro de 2020 ele era 60 e quase 70 mil. Quer dizer, ele saiu de 70 para praticamente 95 mil reais. Isso. São 25 mil reais. Um incremento aí, vamos lá, de 7 vezes 35% em questão de meses. Absurdo, né? Eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês, nunca sei se é aqui ou se é aqui, vou deixar no card, em que eu explico justamente por que o preço dos carros aumentou tanto nos últimos meses. Dá um clique aí, clica no link, vocês vão gostar de ver. Mas, bom, então você tinha um Jack, gostava, sim, resolveu trocar por quê? Pela marca Jack, que a gente não sabe o que vai acontecer com ela, né? Tá muito indeciso. Muito indeciso. Eu não trocaria, porque para mim aquele carro era... Te atendia bem, né? Muito bem. Espaço interior maior do que esse, né? Confortável. Esse aqui é muito bom. Ele atende bem a nossa expectativa, o que a gente quer, né? Sim. Não fizemos nenhuma viagem com ele ainda. O seu foco basicamente é mais urbano. É mais urbano. A não ser ia até Teresópolis e tal. Mas Teresópolis é uma viagemzinha, são mais ou menos 120, 50, 110 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. Você pega uma estrada, já dá para você ter uma percepção do carro. Já. Desenvolve bem, é econômico, pelo que ele apresenta. E você chegou a fazer quanto com ele? Porque uma coisa são os dados fornecidos pelo fabricante, eu quero a sua prática, na cidade. Na cidade ele faz 10, gasolina. Na gasolina. Álcool eu não experimentei. Tá. E na estrada ele chegou a fazer 15,6. Pô, quase 16. Quase 16. É excelente. 16 é excelente. Peguei serra, né? Ainda tem serra.
Então achei um bom consumo. um bom consumo. Realmente E o bom. comportamento dinâmico dele? Você gosta, é confortável? É um não carro confortável, um carro que te responde bem, né, na estrada. Você acelera, ele vai embora. Não é cansativo para dirigir. Eu percebi muito isso. confortável. A posição dele de pilotagem ela é bem confortável. É bem confortável. Eu acho ele muito alto. Eu, João, particularmente, não gosto dessa pegada assim, olhando meio de cima para baixo. Sim. Eu gosto de uma coisa mais na linha do horizonte reta. Mas isso também, isso é muito de perfil de direção. Eu gosto. O outro da Jack, ele também era mais de cima para baixo. Perfil. Eu acho que na realidade os crossovers em geral eles têm um pouco essa pegada. Só o HRV que ele já é diferente. O HRV ele tem um sino de gravidade mais ele é a pegada tipo Civic mesmo, né? Aquela pegada mais baixa, você se sente mais dentro encaixado. Exatamente. Parece que você está num hatch anabolizado. Esse aqui não, esse aqui a impressão de fato é que você está num crossover mesmo. Então, consumo é bom, você tem a posição boa, ele é confortável, você acha que ele responde bem, né? Responde bem. Por ele ser top de linha, então a Peugeot fala assim, é que ele pecou em alguns detalhes, né? Você não ter essa pegada. É o chamado puta que pariu. Aqui na frente não tem. Não sei se vocês conseguem ver, mas é aquela alcinha que fica aqui que você segura. Só tem atrás. Mas isso é uma tendência. Eu tenho percebido que vários carros estão tirando esse negócio. Não sei se é por uma questão estética, se é de economia, sei lá. Não sei, também não sei. E esse banco aqui também é uma coisa importante, a gente vai mostrar no detalhe, mas ele é couro nas laterais e no centro, no meio é tecido. Ele podia ser todo de couro, né? Poderia ser todo de couro, como era antigamente os carros da Peugeot. Os top de linha vinham até com o símbolo da Peugeot e tal. A linha Grife, tradicionalmente, ele sempre foi diferenciado bastante. A Peugeot sempre foi muito caprichosa no aspecto de acabamento e de design. Ela pecava em algumas outras coisas. A parte de suspensão sofria um pouco, parte elétrica sofria um pouco, mas nessa parte de design e acabamento não tinha o que se falar a respeito, né? Verdade. Em relação à performance, como ele comentou, que ele falou agora que o carro desempenha bem, eu achei um pouco fraco, tanto em relação ao motor quanto o setup do câmbio. Eu acho que ele não tem umas respostas rápidas. Não são. Mas também não é nada que você fala assim, pô, que coisa horrorosa. Não é. É normal. Não destaca nem pra mais, tipo assim, nossa, que é isso? Mas também não é aquele do tipo, meu Deus, esse carro não sai do lugar. Não. É a pilotagem. É o normal, É a pilotagem de cada um. Em relação ao espaço interno, o que você acha? Olha, eu acho que a Peugeot ainda peca ainda no espaço interno. Ele é um pouco condensado, né? Não é apertado, mas também não é... Quem já teve um Jack sabe o que eu estou falando. O Jack, você ficava lá atrás, deitado lá atrás, com super espaço. Esse não tem, né? Mas também é uma tendência que todos os carros estão vindo assim, né? Eles estão vendo você tem carros que são um pouco... Eu acho que assim, na parte da frente, dificilmente você vai se sentir espremido. Eu acho que o ponto principal é atrás. Né? O conforto traseiro. Não cabem, assim, dizem que cabem 3 pessoas lá atrás. Mas 3 pessoas caberiam magrinhas, 3 magrinhos cabem lá atrás. Botar uma pessoa que tem ombro, não cabe. Ou até uma pessoa um pouco maior, cara se... de 1,90m. O cara com 1,83m, o cara com 1,85m já começa a ficar desconfortável aqui. Desconfortável de perna. Aí eu tenho que sacrificar o quem motorista. tá dirigindo. Aí manda ele pro lado de lá, porque o motorista não pode. Empurra ele pra fora. Marcão, é isso, te agradeço, obrigado por emprestar o carro pra gente fazer a avaliação. É isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se eu puder ajudar, eu esclareço pra vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui! Deixa eu te ensinar isso aqui. Isso é coisa importante. Quando você vai parar inclinado, o que você faz? Ele está no drive, certo? Está no drive. Aí você pisou no freio para parar o carro. Sim. Aí você joga no neutro. Sim. No neutro. Puxa o freio de mão. Solta o pé do freio. Sim. Você joga o peso todo no freio. Sim. Aí depois você bota no par. Porque a maioria das pessoas faz igual a você. Joga direto no P, aí tira o pé do freio e aí puxa o freio de mão. Aí o peso fica todo no câmbio. Detona o câmbio do teu carro. Entendeu?